Então, queridos, vamos já começar nesse bloco com os casos proibitivos do uso de crase. Então, na verdade, a gente não está trabalhando regras propriamente ditas, a gente está fazendo alguns lembretes nas situações em que o uso do sinal indicativo de crase não pode ocorrer ou pela ausência da preposição ou pela ausência do outro A, que normalmente, nesses casos proibitivos, é o A artigo. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, com a palavra casa sem determinação, quando, então, se refere ao próprio lar. Gente, é necessário que a gente entenda que a gente possui 3 palavras hiperproblemáticas, que são as palavras casa, terra e distância. São palavras que, quando se prestam a indicar lugar, a compor adjuntos adverbiais de lugar, só aceitam a anteposição do artigo quando elas vêm especificadas. Sem especificações, elas não vão aceitar, por hipótese alguma, a anteposição do artigo. Então, eu disse, ele foi, e todo mundo sabe que quem vai a, então isso é uma preposição, a casa pela manhã. Então, casa veio aqui completamente isolado, sem determinante. A partir do momento que eu uso a determinação, aparece o acento pelo simples fato de o nome casa passar a me exigir o A, que é o artigo. Então, ele foi, quem vai a, e esse A é uma preposição. Então, haverá aqui a soma do A mais A, justamente porque casa veio especificada. Eu não estou falando mais de uma casa qualquer, eu estou falando da casa da esquina. Então, eu disse, com a palavra casa, sem determinação, quando, então, se refere ao próprio lar. Então, casa sem determinação, não artigo. Casa com determinação, artigo obrigatório, consequentemente, se juntou com a preposição do foi, crase nele. Tudo tranquilo? Então, vamos ao nosso próximo, analisar o seguinte. Quando eu disse que eu falei no uso das palavras terra e distância também, que poderiam apresentar problemas para nós, o caso é exatamente o mesmo. Distância sem especificação. Ou seja, sem precisar a distância. Então, o guarda ficou à distância. Então, esse à distância, que é uma locução que exprime localização, não veio com especificação. Sem especificação. Então, o que que a gente tem aqui, gente? O guarda ficou à distância sem especificação, sem crase. Por que eu não tenho crase? Porque eu não possuo artigo. Eu não tenho crase justamente porque eu não possuo artigo. Com especificação, eu uso acento porque eu passei a exigir artigo. Então, de 10 metros, se vinculou ao nome distância e o nome distância passou a exigir de mim a anteposição do meu artigo. Formando aqui, gente, ó, o guarda ficou à distância de 10 metros, uma locução rotulada como locução prepositiva. E essa prepositiva, como veio especificada, passou a exigir o A. Tudo tranquilo? Então, repetindo, casa, terra e distância sem especificação, nada de crase. Casa, terra e distância com especificação, com a precisão relacionada com essas 3 palavras, crase obrigatória. Por causa de quem que passa a ser obrigatório? O uso do artigo. Tudo bem? Vamos mais. Então, estou eu aqui diante da palavra casa, da palavra terra, perdão, só para a gente fechar os exemplos, quando eu disse com a palavra terra, quando é contrário de bordo. Então, os marujos foram
a terra. Então, ao dizermos os marujos foram, novamente você está vendo que eu tenho aqui a presença do meu a, preposição. E tenho o substantivo terra sem especificação. Então, se eu não tenho especificação, eu não tenho artigo. Sem especificação, sem artigo. Isso é automático, tá? Então, nota que se você dissesse, por exemplo, que os marujos chegaram à terra dos seus sonhos. Então, você estaria automaticamente especificando a palavra terra quando disse aqui, ó, a terra dos seus sonhos. Eu não estou falando de uma terra qualquer, eu estou falando da terra dos seus sonhos. Quem chega, chega a. O nome terra veio, sim, especificado, e por isso ele passou a receber o meu artigo. Então, eu tenho preposição a do chegaram, que se soma ao artigo a de terra, e é nesta junção que o acento indicativo de crase vai aparecer. Os marujos chegaram à terra dos seus sonhos, com o sinal de crase obrigatório. Tudo bem? Vamos mais, que a gente tem muita coisa ainda pela frente para fazer algumas observações importantes. Então, dissemos que não se usa crase antes de palavra masculina. Por quê, gente? Porque se, por exemplo, eu tivesse que ter um artigo diante da palavra cavalo, por exemplo, que é uma palavra masculina, esse artigo seria um O. Então, quando eu ponho um A diante de uma palavra masculina, eu estou provando que este A é um artigo. Sim ou não? Não. Eu estou provando, na verdade, que este A é uma preposição, tá? Então, este A diante de cavalo é uma preposição. Então, nota que é muito comum, principalmente em organizadores que trabalham muito com estruturas de assertivas, como é o caso do SESP-UNB, ele querer nos enganar com isso. Dizer, por exemplo, que na frase, eles chegaram a cavalo, esse A é um artigo. Não! Se cavalo é substantivo masculino, o A que se situa diante dele é uma preposição. Preposição é classe gramatical que não varia. Por isso que o A não muda de forma para se colocar diante desse substantivo masculino. Mas é só preposição. Não possui artigo. E se possuísse, seria um artigo masculino. Então, cuidado. Olhe quando o A se situa diante de palavra masculina e se policie, para nem pensar em usar o sinal de crase. Tudo bem? Vamos mais. Acompanhando o nosso slide. Antes de verbo. Gente, estava prestes a quê? Esse A é uma preposição. Então, o A, que está aqui, ó, diante de chorar, que é verbo, ok? É uma preposição. Como diante do A, ou melhor, como diante de verbo, que é chorar, não existe artigo, para eu juntar com essa preposição, então a crase é proibida. Então, imagina se eu dissesse para você, estamos aptos a voltar ao trabalho. Estamos aptos a quê? A quê? Você me disse, a voltar. Ai, professora, toda vez que eu vejo um A, me dá uma vontade de colocar um sinal de crase. Será que pode? Nem pensar.
Por quê, prof? Simplesmente porque esse azinho que está aqui é apenas uma preposição proveniente do nome aptos. Eu nunca posso colocar aqui um sinal indicativo de crase, porque diante do voltar eu não tenho artigo, tudo bem? Então vamos lá. Seguindo, eu te disse com a antes de plural. A gente brinca sempre dizendo que a singular diante de plural, a singular diante de plural, crase faz mal. Então, sempre que a gente pode fazer algum trocadilho por aqui, a gente faz, gente, visualizando justamente o intuito de te facilitar a vida. Então, quando eu disse não se prendia a coisas materiais, então eu disse a singular diante de plural, crase faz mal. Aí, às vezes, a galera sempre se pergunta, professora, e se eu tivesse dito, por exemplo, não se prendia às coisas materiais. Não se prendia às coisas materiais. Quem se prende a. E coisas trouxe consigo o artigo as. Então, eu tenho a mais as, trouxe sem sombra de dúvida consigo o acento grave indicativo de crase. Então, o que é que você tem aqui? O que é que você está vendo? As no plural. Diante de coisas que também está no plural. Então, a mais as com sinal indicativo de crase. Então, eu tenho preposição que veio do prender-se, artigo que veio de coisas, crase nele. Aqui, gente, eu fiz a opção por não colocar o artigo as, por colocar só a preposição, tratando coisas, que é o meu substantivo, de maneira bem genérica, de maneira não específica, tá? Se eu quisesse especificar, poderia, crase nele. Não quis especificar, obrigatoriamente, o a singular aqui exigiu de mim a ausência do acento grave indicativo de crase. Tudo bem? Então, vamos mais. Vamos continuar, só para a gente finalizar o assunto, para ver como é que a gente faz umas questõezinhas por aqui, ok? Então, casos facultativos. Queridos, pensar em casos facultativos é pensar em casos que eu coloco o acento grave indicativo de crase e não mudo as relações de sentido. Isso vai acontecer quando? Antes de nomes de mulher. Quando eu disse nomes de mulher, gente, eu estou falando de nomes próprios, de substantivos próprios. Então, eu disse, mandei uma carta à Patrícia. Mandei uma carta à Patrícia sem sinal indicativo de crase ou com sinal indicativo de crase. E por que eu fiz isso, gente? Se diante de nome de mulher o uso do artigo é facultativo, eu desemboco também numa crase facultativa. Mandei uma carta ao Manuel, mandei uma carta a Manuel. Então, aqui eu omiti o artigo diante de Manuel porque eu quis. Tá? Aqui eu usei porque quis, aqui eu omiti porque eu quis. Tranquilo? Eu uso o artigo diante de nomes de pessoas, se eu quiser. Se esse nome de pessoa for nome de mulher, a crase resultante aqui vai ser uma crase totalmente facultativa. Se alguém, porventura, te pergunta por que diante de nomes de pessoa, femininos, o uso da crase é facultativo, porque o uso do artigo diante desses nomes é facultativo. Você lembra que a gente trabalhou isso quando viu o artigo, em que eu disse, por exemplo, Marcela chegou. E eu poderia ter dito, a Marcela chegou. Usei o artigo porque eu quis.
Deixei de usar o artigo porque eu quis. Tranquilo? Então, se ligue. Artigo facultativo desemboca na crase facultativa. Tudo bem? Vamos lá. Continuando. Com determinação, a crase é obrigatória. Gente, determinar um substantivo, neste caso, correspondeu à colocação de um adjetivo do lado dele. Quando eu disse, mandei uma carta à culta Patrícia, mandei uma carta ao culto Manuel, especifiquei o nome Manuel, ele passou a exigir de mim a presença do artigo. O resultado disso no nome feminino não vai ser uma combinação de A mais O, e sim uma contração de A mais A, cujo resultado vai ser um A com acento grave indicativo de crase. Mandei uma carta à culta Patrícia com sinal de crase obrigatório. Tranquilo? Ok. Agora vamos observar como é que vai ocorrer o uso do sinal indicativo de crase com pronomes que são chamados de pronomes possessivos femininos, quando eles são pronomes adjetivos. Ou seja, quando é que eu chamo um pronome de pronome adjetivo? Quando o pronome ele acompanha o substantivo, tá? Então, acompanhar o substantivo significa dizer que esse vai ser um pronome adjetivo. Então, eu só posso afirmar que antes de pronomes possessivos femininos no singular, o uso da crase é facultativo quando ele for um pronome que vier acompanhado de substantivo. Então, olha o que eu disse. Explicarei isso à sua irmã. Então, o que é o sua, gente? É um pronome que está somado ao substantivo irmã. Quando eu disse explicarei isso à sua irmã, eu não usei o sinal indicativo de crase porque me faculta o uso do artigo diante do sua acompanhado de substantivo. Tudo bem? Então, nada me impediria, gente, de raciocinar esse caso visualizando o uso dos nossos pronomes, que são chamados de pronomes possessivos da seguinte forma. Olha comigo aqui. Eu podia ter dito a você, esta tapeçaria, esta tapeçaria é semelhante a nossa. O que é que você notou? Que quando eu disse esta tapeçaria é semelhante à nossa, esse azinho que está aqui, ó, recebendo esse acento grave indicativo de crase, ele é fruto da união da preposição a proveniente do semelhante com o artigo a do pronome nossa, que apareceu aqui simplesmente de forma obrigatória, porque o nosso está sozinho. Então, você vai tomar nota que diante do possessivo, sozinho, o uso do artigo é obrigatório, ok? Então, eu disse, diante do possessivo sozinho, o uso do artigo é obrigatório. Então, gente, a que conclusão a gente chega? Se o nossa está só e o uso do artigo diante dele é obrigatório e veio uma preposição do nome anterior, somei os dois e gerei um A
com sinal indicativo de crase. E essa crase é obrigatória por termos preposição obrigatória e artigo obrigatório. Ok, gente? Então, muito bem. Vamos ao último caso de facultatividade, pensando na preposição até. Então, observa uma coisa importante, que é bom de você memorizar, que é bom que você grave, tá? Que você anote e que você reveja essa curiosidade, que a gente já viu anteriormente quando falou de preposições. A preposição até é a única preposição que aceita, que admite que você suceda a ela uma outra preposição que muito nos interessa, gente, que é a preposição a. Então, imagina que eu tenho o direito de dizer eu irei até o banco, então, até, preposição, o artigo. Depois apareceu o banco, que é o meu substantivo. Mas nada me impediria de dizer eu irei até ao banco. Então, se a gramática deixa que eu diga irei até ao banco, eu estou notando aí a preposição até e a combinação ao, que é preposição a mais artigo o. Então, esse trio aí, quem é? Preposição até, preposição a, para depois vir o artigo o. Então, eu tenho uma duplicidade aí da ocorrência da minha preposição. Acontecendo isso, gente, nós nos colocamos diante de que condição? Diante de que situação? Da facultatividade no uso da preposição a e, consequentemente, na facultatividade do uso do acento grave indicativo de crase. Tudo bem? Então, olha comigo. Vem para cá. Quando eu disse ele foi até a praia, ele foi até ao campo. Eu pude dizer aqui, gente, que houve essa equivalência do a com sinal de crase em relação ao ao, que está aqui como fruto da combinação de a mais o, tá? Porque isso me faculta. Então, eu posso dizer preposição até mais preposição a mais artigo a, que é equivalente a preposição até mais preposição a mais artigo o, até mais a, até mais o mais a mais o. Isso é tranquilo, é o que a gente tem aqui em cima. Mas, gente, eu uso essa preposição se eu quiser. Essa preposição é completamente facultativa. Se eu posso dizer ele foi até o campo, eu usei aqui preposição até mais artigo o. Então, ele foi até o campo, ele foi até a praia. Então, até preposição apenas e o a apenas artigo. Então, eu vou usar o sinal de crase se eu quiser. Vou deixar de usá-lo também indiferentemente, se eu quiser. Tudo tranquilo, gente? Então, nós já podemos fazer, sem sombra de dúvida, um pequeno resumo. Que resumo é esse? São 3 os casos de facultatividade no uso da crase. Eu tenho crase facultativa diante do nome de pessoa feminino, ok? Eu tenho o sinal indicativo de crase facultativo com a expressão até a ou até as. Eu vou usar crase se eu quiser, porque a preposição a vai aparecer depois do até se eu quiser, se eu desejar. Tudo tranquilo? E terceiro caso, vamos usar crase de maneira facultativa diante dos pronomes que são rotulados como possessivos, devidamente acompanhados de quem? De substantivos. Tudo tranquilo? Então, vamos seguir. Vamos lá. Observemos agora claramente que o exercício é de suma importância para a gente não se perder por aqui, no meio do caminho. Eu te disse, a infeliz anda à toa a percorrer as ruas. Todas as vezes que a vejo, cumprimento-a, mas às vezes ela não responde. Gente, vamos passo a passo aqui
preencher as lacunas dizendo: a infeliz anda à toa. Isso aqui é uma locução adverbial com palavra feminina. Então, o uso do sinal indicativo de crase vai ser obrigatório. Esse à toa se somou ao verbo andar. Anda como? De que modo? De que forma? À toa. Crase obrigatória. Se a crase obrigatória aqui ocorre, pode ser letra A, pode ser letra B, pode ser letra C. Então, eu fiquei entre as três primeiras. Vamos agora notar que eu disse a percorrer. E quando eu disse a percorrer, percorrer é verbo. Diante de verbo, eu nunca posso pensar no uso do sinal indicativo de crase. Então, gente, a gente já tem resposta. Porque o único que tem crase no início, no segundo ponto não tem crase, é a nossa letra C. Mas lógico que a gente vai continuar observando tudo isso. Quando eu disse a percorrer o quê? A percorrer as ruas. Esse azinho que está aqui, ó, ou esse as que está aqui, é apenas um artigo. Por quê? Porque o verbo percorrer, que está aqui, anterior, ele não exigiu nenhuma preposição. Troca a palavra ruas pela palavra becos. Então, eu vou dizer, a infeliz anda à toa a percorrer os becos. Não tem aos, onde cabe aos. No masculino, é que a gente usa o as com sinal de crase no feminino. Não é este o caso, tá? Aqui eu disse todas as vezes. Olha a expressão. Eu disse todas as artigo para depois aparecer vezes. Tá na dúvida? Troca vezes por dias. O que é que você vai dizer? Todos os dias. E o os que está aqui é apenas um artigo. Então, as, artigo, os, também artigo. Tá? Então, eu disse todas as vezes, sem crase. E aí vem uma coisa curiosa. Apareceu aqui todas as vezes que a vejo. Esse a que está aqui nunca poderia receber sinal indicativo de crase porque ele é apenas um pronome. Todas as vezes que a vejo, isso aqui é pronome. Se isso é pronome, nunca poderia haver crase por aqui. Cumprimento a, mas às vezes, ela não responde. Esse as de às vezes recebe sinal indicativo de crase. Por quê? Porque isso aqui é para nós uma locução adverbial de tempo. Então, eu tenho o a de à toa com sinal de crase, o a preposição, o as artigo, outro as artigo diante do vezes, o a pronome diante do vejo e o as com sinal indicativo de crase, participante da minha locução, às vezes. Tudo bem? A resposta, sem sombra de dúvida, é a nossa letra C. E então, vamos observar mais uma questãozinha, que é a questão de número 2, que nos diz o seguinte: escolha a alternativa que preencha corretamente as lacunas a seguir. Nunca vi um acidente igual, e a gente sabe que tudo aquilo que é igual a. E é igual a quê, gente? Vamos às alternativas. É igual a aquele. Igual a aquele significa dizer que eu vou jogar a preposição para dentro do aquele e vou gerar um aquele com acento grave, indicativo de crase. Depois eu disse, sempre vou. E você me perguntou, aonde? Eu disse, aquela loja. Jogo a preposição para dentro do aquela e gero um aquela com sinal indicativo de crase. Depois eu disse, aquela hora
Eu estava viajando para o Rio de Janeiro. Gente, o aquela corresponde a naquela. Onde cabe naquela, que é a junção de em mais aquela, caberá ainda o aquela com sinal indicativo de crase. Isso aqui é uma grande locução adverbial que indica tempo. Àquela hora, então tire a dúvida. Coube naquela, então o àquela hora vai receber sim um acento grave indicativo de crase. Logo depois eu te disse, na audiência, diga a verdade, mas limite-se a somei com aquilo e o resultado vai ser limite-se àquilo que lhe perguntarem. Jogo o a para dentro do aquilo e o resultado é aquilo com sinal indicativo de crase. Tudo bem? Depois eu disse, quero uma moto igual a. Tudo que é igual a que estava, e aí eu pergunto, quem é esse a? Esse a é igual, é equivalente a aquela. Então eu disse, igual a que estava à venda na exposição. Esse azinho que está aqui, ó, recebe sim um acento grave indicativo de crase. Eu poderia ter dito, quero um carro igual ao que estava à venda, onde cabe ao no masculino, cabe a com sinal de crase no feminino. E o à venda, que está ali, recebe também sinal indicativo de crase, por se tratar de uma locução adverbial de finalidade, com palavra feminina, ok? Onde é que cabe todos com sinal de crase? Queridos, aquele, aquela, aquilo, a e a com sinal de crase, letra A. Então, sua missão a partir de agora vai ser procurar exercícios, porque você necessita exercitar até a chegada do nosso curso de testes, ok? Então, o assunto de crase está fechado e a gente volta no próximo bloco com o assunto de concordância verbo nominal. Tranquilo? Até já!